Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite, a você, meu irmão, minha irmã, candidato a ministro no nosso vicariato, ou a você que em qualquer lugar desse Brasil, desse mundo sem limites da internet, graças a Deus, esteja assistindo essa partilha, tá certo? Dessa formação. Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Geison Araújo. Sou daqui da paróquia Nossa Senhora do Ó, do bairro de Pau Amarelo, cidade paulista, Pernambuco, pertencente ao Vicariato Paulista da Arquidiocese de Olinda e Recife. Para quem já me conhece, servem as mesmas informações, né, pessoal? Brincadeira. Claro que essa formação se dirige principalmente aos candidatos a ministro no curso de formação do nosso vicariato neste ano 2025, porque está sendo gravado agora, mas pode ser também verificado a qualquer tempo, tá certo? Em outras situações. Vai ficar na internet, fica no canal do YouTube que eu criei para compartilhar esses vídeos, então pode ser compartilhados também com outros ministros de outros momentos de formação, que é importante lembrar, sempre dá para aprender mais um pouco. Então, essa é a partilha da formação realizada no último sábado, dia 26 de julho, dia de São Joaquim Santana, que estivemos reunidos lá na Matriz de São Francisco de Assis, que é a sede do vicariato, mas eu sempre deixo o material, eu faço um repasse do material, dos tópicos e das explicações, porque alguns irmãos podem não participar em algum momento, acontecem algumas faltas por imprevistos, situações familiares, outros eventos, enfim, e também como uma forma de revisar para aqueles que ouviram e estavam presentes. A formação é rápida, é em tópicos, então sempre escapa algum detalhe. Eu faço questão de passar ela novamente, deixar gravada, porque aí fica o memorial para também continuar os estudos. Então a gente segue com... Foi o quarto encontro, apesar que eu nem lembro se a ordem é essa, eu comentei com o pessoal. Que aí não precisa se preocupar com a ordem, que os encontros são atemporais. Então, a celebração do rito da distribuição da Sagrada Comunhão, que é o capítulo... eu acho que é o capítulo 4 e eu não coloquei ali. Capítulo 4 das páginas de 75 a 104 do livro O Ministro, tá certo? Que ficou a foto um pouquinho torta, mas é esse verdinho aqui. Porém, com todas as nossas fontes, a Instrução Geral do Missal, o Catecismo e o Ritual, a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico, o culto do mistério eucarístico fora da missa, que são as nossas fontes. Então, a celebração do rito da distribuição da Sagrada Eucaristia. O ato de levar a comunhão, e aí eu coloquei levar, porque eu tento simplificar os termos, tá, gente? Claro que os padres, os seminaristas, os diáconos ensinam numa linguagem mais rica, posso assim dizer. Mas eu prefiro levar para o popular do nosso dia a dia. Então, quando eu levo a comunhão lá para os doentes, os idosos, quando eu levo a comunhão, está acontecendo uma celebração litúrgica, tá certo? É isso que a gente precisa fixar nessa formação. Então, o ato de levar a comunhão, de promover a comunhão, de distribuir a comunhão, é uma celebração litúrgica sempre. E aí ela vai ser ou dentro ou fora da missa, tá? Mas o ministro deve conhecer os rituais celebrativos possíveis para as diversas situações da vida paroquial. Para tanto, se faz necessário o estudo contínuo. Deixa eu até subir aqui. Da Instrução Geral do Missal Romano. Certo? Esse é o principal. Do livro Ritual, a Sagrada Comunhão, que eu acho que eu levei a comunhão e deve estar na bolsa. Mas do livro Ritual, tá certo? E da Bíblia, que é a liturgia diária, do Catecismo e outros livros de apoio, tá certo? Então, é necessário o estudo contínuo, o que eu quero dizer é isso, para a gente entender as várias possibilidades da nossa realidade paroquial, comunitária, do levar a comunhão, do promover a comunhão, certo? Então são várias situações. Para eu saber todas as possíveis, eu tenho que permanecer estudando, principalmente esses livros, tá certo? A Instrução Geral do Missal Romano, o livro Ritual, porque é o nosso manual de atuação do ministério, costumo dizer, por mais que você use a liturgia diária, outros livrinhos mais resumidos, mas tudo é extraído do livro Ritual, tá certo? Tem que saber da liturgia diária, tem que meditar o Evangelho todo dia, tem que ler a Bíblia, pelo amor de Deus,
Quando eu digo que a gente não leva a Bíblia para a igreja na missa, é porque a missa, por ser a Eucaristia, o culto perfeito a Deus, nós vamos para ouvir certa palavra. Mas no nosso dia a dia, a Bíblia tem que fazer parte, tá certo? Seja lá em qualquer versão. No aplicativo, na liturgia diária, na Bíblia pastoral, na Bíblia Ave Maria, na Bíblia de Estudos, TEB, CNBB, enfim, tá certo? O catecismo da igreja, tá certo? Se faz necessário também, porque é o pilar da nossa fé, tá certo? Então, as respostas para tudo quanto a fé católica está aqui no catecismo. Tudo que é litúrgico está na instrução geral do missal, tudo que é referente à fé católica, aos mandamentos, à doutrina católica, ao catecismo. E a gente tem que ter esses livrinhos, sim, pilhadinho em cima do outro, ó, bem fácil acesso, e todo dia ler uma coisinha, tá certo? Do mesmo jeito que todo dia a gente vê as notícias, a gente vê as fofocas, a gente vê o Zap, a gente vê a novela, a gente vê a Odete, a gente tem que ter um tempinho para ver também o nosso material de estudo. Então, seguindo, a celebração do rito da distribuição da Sagrada Eucaristia deve também se atentar às vestes. O ministério não poderá ser exercido sem a veste apropriada, certo? Então, vai exercer o ministério, tem que estar com a veste apropriada. Qual é a veste apropriada do ministro? A bata, certo? Então, para exercer o ministério na missa, tem que estar de bata. Para exercer o ministério fora da missa, tem que estar de bata, tá certo? A veste deve estar de acordo com o ordinário local, a arquidiocese e a paróquia. A arquidiocese determina que a gente use a bata. A paróquia pode dizer, olha, tem uma camisa que todo ministro vai fazer, que ela é polo, com um bordadinho aqui, ó, da Eucaristia, com o nome da paróquia, com alguma identificação assim, ministro, enfim. Se o padre disser, com essa camisa você leva a comunhão, é suficiente, tá certo. Eu tenho a camisa e levo a bata assim mesmo, tá? Então, é calor, certo? Tá quente, tá quente. É muita coisa para carregar, E é bata, amassa, desamassa, suja, lava, Mas, ao pé da letra, o ministério não pode ser exercido sem a veste litúrgica apropriada, tá certo? Então, deixa a camisa para um momento que, eita, não deu para lavar a bata, eita, não deu para levar, eita, deixa pro dia a dia, a bata sempre. Deixa sempre no carro, deixa sempre numa bolsa, deixa sempre lavada, compra mais de uma, mas se você estiver exercendo com a bata, não deixa dúvida que você está dando para aquele momento, lembrando que é sempre uma celebração. Então, se eu estou de bata, eu dou o peso celebrativo para aquele momento também. Então, isso também faz com que a pessoa se sinta comunidade, que aquela família com a qual eu fui levar a comunhão se sinta numa celebração, tá entendendo? Então, não é norma vazia, não é norma por norma. É norma porque caracteriza. E aí, vamos lá. Deve-se evitar o clericalismo ou secularismo na escolha das vestes, pois elas devem expressar a sacramentalidade da igreja e a manifestação da presença de Cristo. Então, se a bata, a veste litúrgica, manifesta a presença de Cristo, use, tá certo? Porque deve-se evitar o clericalismo, que é para o ministro não querer parecer o padre, sabe? O diácono, e aí ele vai todo social e ele quer ficar lá no altar, né? Peito estufado, mãozinha posta assim, ó, para parecer que é do clero, né? Tem ministro que se deixar usar clerismo ou vai querer usar batina, pelo amor de Deus, né? Ministro é despojado. Ministro, como diz o padre André, é a mesa, tá certo? Então a mesa coberta com a toalhinha suficiente. Ou o secularismo, que é o ir de qualquer jeito, né? Vou com a camisa com essa aqui, tudo bem, eu ganhei de presente, eu até mostrei, né? Hoje eu estou vestido com ela, eu ganhei de presente, essa é lindíssima, mas assim, ela não é a camisa que a minha paróquia escolheu para os ministros usarem. Então significa que ela não serve por mais bonita que ela seja. Então eu fui ontem com a camisa e fui com a bata para vestir por cima, tá certo? Então eu não vou de qualquer jeito. Não é porque eu vou estar de bata, por exemplo, que eu vou com a camisa do meu time de futebol para gerar um debate na casa do doente, pelo amor de Deus, né? Não vou de camiseta, regata, não vou com minhas camisas de corrida, não vou com a UV de praia, pelo amor de Deus, né? Então secularismo também não cabe. A minha veste, e aí a minha veste litúrgica como a minha veste como um todo, tá certo? Deve também expressar a presença de Cristo, tá certo? Por isso que a simplicidade sempre, a simplicidade e a dignidade sempre resolvem. Então, mulheres, dignidade e modéstia, e aí veja, infelizmente, não levem a mal como machismo ou qualquer coisa do tipo sexismo, ou por aí vai, patriarcado, que hoje é uma militância da gota, né? Não.
É porque é necessário, porque infelizmente a falta de noção, né, não cabe só a nós homens, mas as mulheres às vezes também. Então, é dignidade e modéstia. É aquilo que a gente já compartilhou, de batom, de unha, de muito enfeite, não precisa estar a maquiagem do patati patatá, né? Não precisa, é tudo com muita suavidade, sobriedade que tem que aparecer ao Cristo, né? Então, evitar as blusinhas de repente com alça, decote, transparência, qualquer coisa que remeta à sensualidade, a calça, sei lá, apertada demais. Tá bom. Deu para entender, né? Então, se alguma freira estivesse fazendo formação conosco, o hábito dela seria suficiente para o exercício do ministério. E para todos aí serve a recomendação: higiene, cuidado e discrição sempre. Inclusive ontem eu fiz minhas unhas, viu? Também dá para ver, bem bonitinhas, feita, tirada a cutícula, passada a basezinha, né? E estou fazendo tudo, estou me controlando para não roer, em prol do ministério, em prol da causa, né? Então, higiene, cuidado e discrição, como a gente já comentou várias vezes, tá certo? Cuidado com os dentes, com os homens se for usar a barba feita, né? Nada de sujeira, pelo amor de Deus, escova os dentes, missa de manhã, tá de estômago vazio, tenta não estar de estômago vazio se você sabe que o hálito vai dar retorno, uma pastilhazinha, não vai chupar pastilha durante a missa. Então, qual é a recomendação? Beba alguma coisa que ocupe seu estômago, toma um iogurte, sei lá, toma um suco, um leite, qualquer coisa que faça com que seu estômago não bote aquela acidez para fora numa missa que você vai estar de jejum. Só um detalhe, conselhozinhos, né? Não tome água com gás, não tome refrigerante não, tá certo? Porque imagina na hora do corpo de Cristo sai um arroto. Imagine que tudo é possível acontecer, minha gente. Eu falo assim, viu, mas não duvido não, ok? Então cuidado, né, para não comer também um cozido, um pirão antes da missa. E aí tá aquele empachamento, imagina. Eita, corpo de Cristo, e suando frio, a pessoa, o bicho, suando frio da feijoada dobradinha, da buchada que comeu e tá embolando tudo no estômago. Cuidado, cuidado. É só o que eu recomendo, cuidado. Vou nem dizer uma caipirinha, uma coisinha, um negocinho com álcool. Pelo amor de Deus, vou nem chegar nessa parte. Antes da missa, não. Distribuição da Eucaristia. O ministro apresenta a hóstia sempre que eleva ao comungante, dizendo o quê? O corpo de Cristo. Deixa eu mover aqui a bolinha. O corpo de Cristo. Então, ele apresenta, o ministro apresenta a hóstia. O comungante não se serve, certo? Então, o comungante, eu apresento a hóstia ao comungante e digo o corpo de Cristo. E ele deve responder amém e comunga na frente do ministro, certo? O comungante é livre para receber a hóstia como desejar, em pé, de joelhos, na mão ou na boca, conforme a instrução geral do Missal Romano, parágrafo 161. Que eu faço questão de ler novamente, mas eu vou ler inclusive do parágrafo 160, né? Porque aí vai falar da comunhão e do comungante como um todo. Então, no artigo 160 diz: o sacerdote toma então a patena ou cibório e se aproxima dos que vão comungar, e que normalmente se aproximam em procissão. Normalmente se aproximam em procissão. Na época da pandemia, lembra que a gente ficava um banco sim, um banco não, pessoa sim, pessoa não. Eu lembro de eu levar comunhão no banco para as pessoas, para não ter que sair do banco e gerar aglomeração. Passou, né? O normal é que os fiéis se aproximem em procissão. Então não é permitido aos fiéis receber por si mesmos o pão consagrado, nem o cálice, e muito menos passar de mão em mão entre si. Perdão. Os fiéis comungam ajoelhados ou de pé, como foi estabelecido pela Conferência dos Bispos. Se, no entanto, comungarem de pé, recomenda-se que antes de receber o sacramento façam uma pequena reverência. Recomenda-se que façam devida referência, né? Falei pequena reverência, mas devida reverência, tá certo? Que não precisa fazer uma inclinação até embaixo, não, né? É uma reverência, certo? Que tem diferença. A ser estabelecida pelas mesmas normas. Então, na nossa arquidiocese é do jeito que está dizendo aqui. Se a comunhão é dada sob a espécie do pão, e agora eu estou citando o artigo 161 que está aqui, se a comunhão é dada sob a espécie do pão somente, o sacerdote mostra a cada um a hóstia um pouco elevada, e aí ele fala o sacerdote, mas o ministro também, né? Dizendo o corpo de Cristo. Quem vai comungar responde amém. Recebe na boca, na mão
ou onde for concedido a sua livre escolha, certo? Quem vai comungar na boca para ajudar o ministro a a boca, né? Aí você, a dicasinha com o dedinho assim, ó. Você inclina a hóstia, quando a pessoa botar a língua para fora, você solta. E aí vai na fé, ele puxa com a língua para dentro. Cuidado para não encostar a mão na boca da pessoa. O comungante, assim que recebe a Santa Hóstia, consome-a inteiramente. Quando a comunhão se fizer sobre duas espécies, observe o rito descrito no lugar próprio, que está nos parágrafos 284 e 287, que nós já comentamos aqui. Né? A comunhão em duas espécies, ela vai ser por intenção, geralmente. Né? Vai ser mergulhada e dada ao fiel, do mesmo jeito. E aí, corpo e sangue de Cristo, ele responde também amém. E recebe nas mãos ou na boca, de pé ou de joelho. Só tem que ter cuidado que comunhão em duas espécies, nas solenidades, preparam as hóstias mais maiores, né? Umas hóstias mais fortes, aquelas mais grossinhas, que aguentam ser mergulhadas. Porque é uma pontinha só que molha, né? Porque se a hóstia for muito fina, muito pequena, quando molhar ela se despedaça. Aí é um desmantelo. Organizar sempre com a coordenação direitinho para fazer da melhor forma, tá certo? Lembrando que, como a gente já comentou, a comunhão em duas espécies, ela é o pleno sentido da comunhão, né? Que é do tomar e comer, tomar e beber. Mas não significa que a comunhão sendo só no corpo, a pessoa está menos abençoada. Nós já comentamos isso também, tá certo? Então, vídeo leitura, tá certo, do capítulo anterior do livro. Deverá ter cuidado com a higiene das mãos. Mais uma vez, a higiene. Observar para que pequenos fragmentos não caiam e se percam. Por isso que o ministro tem que ficar atento. Se o coroinha estiver do lado, ajuda, né? Não deve fazer exortações, comentários e tampouco negar a comunhão a ninguém. Então não é hora de dizer, levante-se, não vou dar na sua boca, é falta de higiene, você é pecador, você não está bem. Não é hora para isso não, ok? Claro, uma situação como eu sempre dou o exemplo das crianças que vai pulando, saltitando, não sei o que, você pode contornar. Uma situação de um desrespeito grave que você vê que vai acontecer, você já dá um jeito de jogar para o padre. Os casos difíceis, joga para o padre, né? Nem que você finja que acabou, pediu licença, vai lá e explica ao padre. O padre tá vindo aquela pessoa ali, ela não estava se comportando bem, sei lá, ela vem dando gargalhada durante toda a missa, você já deu a perceber que ela não estava com comportamento estranho. O que você vê de diferente, relate ao padre, se possível, na hora. Se possível, antes de descer ali do altar, quando ele lhe der a lâmpada, disse, padre, olha, eu vou para a fila, mas tá vendo que tá ali atrás. Se vier para minha fila, eu faço o quê? Aí o padre vai dizer, faça nada, dê a comunhão. A gente segue o que o pároco determinar, minha gente. Somos obedientes, embora contrariados, embora sabendo, às vezes, alguma situação, mas não cabe julgamento. O ministro é mesa, e a mesa só serve a comida. Certo? Então, observar. Espera-se, claro, que todos se dirijam com piedade e respeito. É o que a gente espera. Inclusive as crianças. É o que a gente espera. É o que acontece? Na maioria das vezes, não. Mas é o que a gente espera. Havendo idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção, poderá dirigir-se aos mesmos sem atrapalhar a comunhão dos demais. Então, terminou a comunhão, vai naquele banco que está uma senhorinha, que está um cadeirante. Às vezes a família vem e pede. Às vezes você pode mandar, diz ao coroinha, avisar a pessoa não vir, faz um sinal, espere que eu vou até aí, sempre com discrição. Às vezes, nas missas muito grandes, os padres já avisam, né? Ó, tem alguém com dificuldade, espere, o ministro vai até você. O povo que está lá fora, o povo que está não sei aonde, espere que o ministro vai. O combinado sempre dá certo, ok? O combinado sempre dá certo. Deverá estar atento à quantidade de hóstias na âmbula e avaliar a necessidade de fracionar em partes menores, a fim de que não falte para nenhum comungante. Porque é frustrante para o comungante, e com rima, participar da missa e ficar sem comunhão, minha gente. É frustrante e é doloroso. Claro, fica ali uma penitência para a pessoa, né? Assim, vai voltar mais sofrido naquele dia e entregar a Deus, tá? Claro, ninguém vai fazer drama, deixar de ser católico porque não comungou, porque isso aconteceu. Agora é chato, é constrangedor, é frustrante e a gente tem que evitar. Então, fica atento na quantidade. Se vê que a fila não termina, vai fracionando. Já faz um sinal para outro ministro, já olha para o padre, já sinaliza alguma coisa, mas não deixa acontecer, tá certo? Fica atento, se a missa começou, chegou mais gente, coloca mais no ofertório antes de consagrar. É importante olhar o sacrário antes se a reserva é suficiente para evitar essas situações, tá certo? Então, o ministro tem que estar atento. Tem ministro que é no mundo da lua. Tem ministro que, meu Deus do céu, tem ministro que está lá encantado com a música. Na comunhão, Jesus se dá no pão. O ministro não é para cantar.
O ministro não é para prestar atenção em música, o ministro vai ficar atento no ofício de levar a comunhão e garantir que todos recebam, tá certo? Em caso de acidentes com as hóstias, a comunhão deve parar imediatamente e o ministro ordenado deve ser acionado para as melhores providências. Aconteceu, se quando cai uma, já dei esse exemplo, caiu uma ali, eita, bateu o vento, opa, caiu no pé, peraí só um instante, pega lá, põe de volta na âmbula, ou pega e comunga, certo? Enfim. Mas assim, eita, tropeçou, caiu um bocado, eita, virou a âmbula, eita, aconteceu qualquer coisa, deu um vento. Para-se a comunhão, chama o presidente. Ó, aconteceu um BO ali, padre. Assim, caiu, tá tudo espalhado pelo chão. Caiu pelos pés do povo, enfim. O ministro ordenado, ele vai saber qual é a providência que deve tomar, o que ele orientar, nós vamos fazer. Mas cuidado, pelo amor de Deus, tá? Abrace essa âmbula, não deixa ela cair, não. Se for cair, cai você primeiro para ela cair por cima. Né? Caia você, mas a âmbula não. Pelo amor de Deus, né? O zelo deve nos consumir nessas horas. Normas para a comunhão fora da missa. A comunhão pode ser dada fora da missa em qualquer dia e qualquer hora do dia, de acordo com a disponibilidade dos fiéis e do ministro, e ou quando houver possibilidade de melhor proveito para a comunidade. Entenda que fora da missa não é fora da igreja somente não, tá? Fora da missa é a celebração da palavra, é uma comunhão fora da missa. Não está tendo missa, está tendo celebração da palavra, que é a continuação de uma missa, ok? Que é o ato inspirado, inspirado não, é o ato continuado, né, daquela Eucaristia, né, de uma Eucaristia que foi realizada ou pelo fuso horário, estaremos em comunhão, porque sempre tem uma missa acontecendo, minha gente. A qualquer minuto tem uma missa começando e terminando. Essa é a maravilha da igreja, de estar no mundo inteiro. Então, ao momento que a palavra é celebrada, tem alguma missa sendo celebrada. Então, estamos em comunhão, tá? E aí pode ser qualquer dia e qualquer hora, de acordo com a disponibilidade dos fiéis e do ministro. Ah, tem fiel que se puder, comunga todo dia. Ok, certo? Mas da forma que for mais proveitosa para a comunidade. Então, ó, o padre só vai na comunidade uma vez por mês, quem vai é o ministro. Então, o ministro, qual é a hora melhor para a comunidade? É 11 da manhã? Ok, então 11 da manhã eu vou celebrar a palavra. Ou vou naquela hora, que é a hora da missa da comunidade, que o padre não vai estar, mas naquela mesma hora se celebra a palavra para o povo comungar. Certo? Então, comunhão fora da missa também é celebração da palavra, também é comunhão na igreja. Eu falei fora da missa, não fora da igreja. Tá? Para fora da igreja, segue a mesma questão. Na casa do doente, no asilo, no hospital, naquela comunidade que não tem igreja, numa área de missão, serve a mesma recomendação. É de acordo com a disponibilidade, da melhor forma que for para o fiel ou mais útil para que a comunidade aproveite. Então, quanto mais comunitário for, vou no asilo que tem um idoso, mas eu descobri que tem 10 idosos naquele asilo que são católicos. Vamos ver uma hora que a gente consegue que os 10 comunguem, que os 10 estejam juntos, porque eles não podem ir para a igreja, mas de repente pega a cadeirinha de roda ali, ó, e vai para a igreja, para a capela do asilo, para um salão, para uma área comum. São essas coisas, tá? Então, a comunhão fora da missa ela pode ser qualquer dia, qualquer hora, e qualquer hora do dia, exceto na quinta-feira santa, que deve se comungar apenas na missa. Certo? Apenas na missa. Os doentes e os idosos podem receber na sua casa ou nos locais de tratamento ou de repouso, ok? Mas para a comunidade não tem celebração da palavra de forma alguma na quinta-feira santa. É a missa da ceia do Senhor. Na sexta-feira santa, idem, só se comunga na celebração da paixão às 3 da tarde. Dá uma dor no coração quando atrasa, porque Jesus morreu às 3 da tarde. Não sei porque o padre não está fazendo nada nesse dia e atrasa. Jesus fica pendurado na cruz mais 5, 10, 15 minutos sem necessidade, por causa da preguiça. Pronto, falei. Pronto, falei. Que ele não tem outro motivo que não seja preguiça, não. Talvez que não se passa mal todo ano, mas tudo bem. Ok, então os doentes e os idosos também podem receber comunhão na sexta-feira da paixão, tá certo? O restante da comunidade tem que ir para a igreja. O tríduo pascal só é vivido quando se vai para todas as celebrações. Lamento para quem não vai. No sábado santo, apenas na vigília pascal. E aí nem os doentes, nem os idosos, só na vigília pascal. Mas como viático pode vir do ordinário local. Então, como viático é a comunhão da última hora, a pessoa está morrendo, traz a comunhão para ela. Aí pode ser no sábado santo, ok? Se não, espera o domingo. A comunhão apenas na vigília pascal. E não se vive o tríduo pascal, repito, se não viver todas as celebrações.
Desculpa quem acha que a missa é longa, que a missa demora, que a missa é tarde. Desculpa. Mas não viveu a Páscoa assim, não participou. Paciência. Comunhão fora da missa. E aí, celebração da palavra propriamente dita. Vamos lá. Celebração da palavra propriamente dita. Eita, deixa eu organizar aqui. Fecha. O livro ritual, a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico e o culto do mistério eucarístico fora da missa prevê duas formas de celebração. O rito com celebração mais extensa, tá certo? Que aí para ser utilizado na igreja, oratório, no espaço celebrativo, devidamente preparado quando não houver missa, tá certo? Então, celebrar a palavra com um rito mais extenso, como está aqui, é recomendável para aquelas situações de que é um dia que a comunidade se reúne na igreja, ou no oratório, ou no local de missão, e não tem padre para celebrar. E aí faz a celebração mais longa, o rito mais extenso, mais completo, tá certo? Para quê? Para que se celebre melhor o mistério, tá certo? Eucarístico. É comunhão, minha gente, é comunhão. A palavra também alimenta, né? E a palavra, não só a palavra alimenta, como nós participamos também do banquete, porque tem comunhão, tá certo? E aí o povo, a implicância com a celebração da palavra, meu Deus. Eu vou ler um texto que não deu para ler lá no sábado, mas que tocou muito meu coração em relação à celebração da palavra, tá? E é aquela coisa, às vezes é a única alternativa que a comunidade tem, minha gente. E aí eu sou o mais bonito que eu posso pegar meu carro e ir lá pro Alto da Sé. Eu não fico na minha comunidade, porque a minha comunidade só tem celebração da palavra. Eu quero o que a minha comunidade tiver, é para mim também. Mas tudo bem. O rito com celebração mais breve, quando não for oportuno ou necessário uma celebração mais abrangente, seja pelo número de comungantes. Porque imagina, eu não vou fazer uma celebração longa para uma pessoa, para o doente e o acompanhante. Qual a lógica que tem disso, minha gente? Nenhuma. Né? Porque até o padre tem um rito para celebrar a missa para ele sozinho, que é mais breve. Né? Ele não vai fazer 1h30 de celebração para ele, né? Ele e Cristo somente. Então a igreja ela tem rito previsto para tudo. Então, quando não for oportuno necessária a celebração mais abrangente, ou até a celebração da igreja mesmo, se de repente é um tempo que se tem curto, é um evento, alguma coisa assim que não vai ter aquele tempo, usa-se o roteiro mais breve, tá? Mas se a condição do doente, o doente vive ali acamado, meu Deus, acordou naquela hora, só tem aquele tempinho, aí daqui a pouco ele dorme de novo, é a hora do remédio, pra que eu vou estender? Então, usa-se o rito mais breve, tá certo? Mas é a celebração da palavra do mesmo jeito. Então, ambos os esquemas rituais, eles contêm esses elementos, tá certo? Sempre começa com a saudação, tem que ter o ato penitencial, e o ato penitencial, até estava ouvindo um texto hoje, interessante, que o ato penitencial não é o ato de pedir perdão, é o ato de se reconhecer pecador, de se reconhecer indigno, entendeu? Até de se confessar pecador. E o perdão nós vamos receber, claro, porque ali nós já somos acolhidos pelo Cristo. E se Ele nos acolhe é porque Ele nos perdoa. Então a gente ali reconhece a nossa pequenez e vai celebrando com Ele, sendo perdoado e curado. Não é interessante? Pois é. Mas saudação, ato penitencial, leitura da palavra e homilia. Tem que dar uma explicação,zinha, viu? Ah, mano, não sei. Minha gente, o que mais tem hoje? Abre o YouTube, tem 50 padres explicando o evangelho. Se tu vai levar comunhão pro doente, sabe que naquele dia tu vai, escuta o que o padre falou do evangelho hoje, escuta e repete, criatura. Repete. É claro, você não vai ler as palavras dele não, né? O padre hoje, o padre Regiano Manzotti disse que o evangelho da Samaritana, não é isso não. É porque o padre ele já refletiu. Se ele já refletiu, ele já extraiu a ideia. Se ele já extraiu a ideia, eu vou e repito. Minha gente. A gente repete o que é bom, tá certo? Até eu ter maturidade, estudo, segurança suficiente para eu mesmo ler e conseguir dar a minha reflexão. E aí vou dar esse testemunho a vocês. Eu, graças a Deus, né, recebi de Deus alguns dons, né, que eu consigo exercer muito bem. Um deles é o dom da palavra. Apesar de eu ser uma criança, um adolescente extremamente tímido,
Eu não me via jamais pegando no microfone e falando qualquer coisa. Eu tinha vergonha de dar boa noite. E a renovação carismática me fez pregador há 25 anos, né? Então, assim, mesmo assim, com toda a bagagem de formação da renovação carismática, de formação de ministro, eu fiz formação específica de ministro da palavra. Eu já fiz curso bíblico diversos, já fiz curso de oratória, oratória sacra, específica para o discurso homilético, inclusive. Mas eu, no dia que eu vou celebrar a palavra, que eu vou fazer qualquer coisa, eu abro lá e escuto o Padre Ricardo, Frei Gilson, outros padres que não são famosos. Gosto de ouvir, inclusive, vários pontos de vista do mesmo evangelho, para me inspirar, minha gente. Para me inspirar, até porque eles estudaram, eles são os teólogos, os mestres, eu sou nada. Se eu puder aprender com eles, eu aprendo, lógico, e repito muita coisa do que eles falam. Claro que eu não vou falar como se a ideia fosse minha. Aí eu sei trabalhar as palavras, né? Mas veja, afinal de contas, a palavra nem é minha, nem é do padre. É de quem? Pois é. Então, temos a permissão, sim, de replicar, por que não? Então, não se sente seguro. Então, tem que ter a leitura do Evangelho e tem que falar uma palavrinha, ok? Como eu dei aquele exemplo sábado, eu falo naquela linha ali, pego aquela mensagem, porque a palavra tem que alimentar primeiro. Primeiro eu sou alimentado pela palavra. A palavra é o prato de entrada, que me prepara para o banquete. O rito da comunhão que é introduzido pelo Pai Nosso, então, proclamei o Evangelho, falei do Evangelho um pouco, eu já entro ali, já pego o gancho da reflexão do Evangelho e já entro no Pai Nosso. Imagina o Evangelho de ontem que foi o Pai Nosso. Fácil demais, né? Então, o rito de comunhão começa pelo Pai Nosso. E aí, minha gente, como eu disse para vocês, qual a importância? Porque eu gosto do livro ritual. Tá vendo as linhas vermelhinhas? Tá dizendo tudo que é para fazer. E aí vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, justamente do rito de comunhão. Veja como ele vai explicando o que é para fazer. Ó, terminada a oração dos fiéis. Não, eu estou lendo aqui o rito mais longo, deixa eu pôr mais breve. Aqui, rito da celebração mais breve. Breve leitura da palavra de Deus. Aí depois vai dizer: o ministro toma o recipiente ou cibório com o corpo do Senhor, coloca sobre o altar e faz genuflexão, se for o caso de estar celebrando a palavra na igreja. Se não, já está lá, né, na casa do doente, já está na mesinha, já está lá. Então, em seguida, convida a oração do Senhor com essas palavras ou outras semelhantes. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Qual é a dificuldade, minha gente? E todos prosseguem juntos. Pai nosso que estás no céu, você reza com o fiel, ok? Pronto, aqui está dizendo o que é para fazer. E aí terminou, ó. O ministro faz a genuflexão, toma a hóstia, se for o caso estiver celebrando no altar. Se não, já está lá todo mundo em postura reverente, já está lá a hóstia na mesinha do doente. Aí eu vou abrir a hóstia, eu vou abrir a teca, eu vou pegar a hóstia e vou apresentar ao doente. Elevando-a sobre o recipiente ou cibório, diz em voz alta, voltado para os que vão comungar, ou para a pessoa que vai comungar. Eu volto para ela e mostro, apresento o Cristo. E aí eu vou dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Todo mundo já ouviu essa frase em algum lugar, né? Pois é a mesma frase, é só repetir. Ou, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele o seu refúgio. E aí a resposta é a mesma: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, perdão, eu pulei a linha aqui, tá? Vou dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ou, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E a pessoa vai responder em qualquer uma das duas situações: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Você pergunta, o doente vai saber responder. Ô, minha gente, o doente, ele não ia para a igreja antes, não, era? Se ele não lembrar, você ajuda. E aí você fala junto: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E aí, ó, se o próprio ministro comunga, ele reza em silêncio: que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Eu costumo logo dizer que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Guarde a mim, guarde o doente que vai comungar. Também pode ser. Aí
a letra em vermelho vai dizer: a seguir toma o recipiente o cibório, mostrando a hóstia um pouco mais elevada, aos que vão comungar, ele diz: o corpo de Cristo. Aí, amém, a pessoa recebe o corpo de Cristo e comunga. Igual faz na igreja, igual faz na igreja. Se o doente fica em pé, se ele não consegue, fica sentadinho lá mesmo, ok? Mas você apresenta o corpo de Cristo, ele diz amém e comunga. Terminada a distribuição da comunhão, o ministro recolhe ao cibório os fragmentos que houver e, se oportuno, purifica as mãos. Ou purifica o recipiente também, já aproveita, já pede um copo d'água, que aí já derrama um pouquinho na teca, derrama de volta no copo, toma a água do copo, enxugou ali, ó, tem o poralzinho, tem um sanguíniozinho, já enxugou a tequinha, já guardou, tá ótimo. Ah, vou levar ainda para outra casa, ok, então eu tampo a teca, deixo lá, sigo a celebração e vou transportar para outro lugar. Tá? Mas se terminar ali, eu posso purificar tudo ali já. Se ainda houverem partículas, recoloca o sacramento no tabernáculo, se for celebrando a palavra, né? Pode guardar durante algum tempo um sagrado silêncio, ou entoar um salmo ou um canto de louvor. Eu não falei de canto, né, minha gente? O ministro, na visita ao doente, pode cantar, tá certo? Eu não sou muito de cantar, não, vocês perceberam, né? Eu não sou muito de cantar, não, então eu não canto. Até porque é um momento breve, então eu prefiro não puxar nenhum refrão, nem nada. Eu prefiro preservar o silêncio. Eu, apesar de ser carismático desde a minha infância, eu aprendi a contemplar o silêncio, a experimentar o silêncio, sabe? A me degustar do silêncio, tornar o silêncio fecundo na minha vida e em tudo que eu faço. E olha que eu falo muito, viu? Por isso que eu aprendi a lidar com o silêncio. Pois bem, então eu prefiro guardar o silêncio. O doente comunga, fica ali caladinho, aquele silêncio. E ele vai ficar em silêncio até esperar o meu comando. E aí eu olho pro relógio às vezes, meio minuto, 1 minuto, não sei. O tempo de eu fazer a purificação já é um tempo pro silêncio. Pronto. Terminou o silêncio, aí o que é que vai dizer? A seguir o ministro conclui com a oração. Oremos. Igual na celebração, minha gente. E aí ele vai me dar 11 possibilidades de oração após a comunhão. E ainda me dá mais 3 no tempo pascal, exclusivas para o tempo pascal. Aí eu escolho uma, dependendo do dia, mais curta, mais breve. Como eu vou toda semana, aí eu vou fazendo na ordem, se eu lembrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei. Alimentados pelo mesmo pão, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos viver uma vida nova e perseverar no vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém. E aí a instrução vai dizer, o ministro, abrindo os braços, saúda o povo. Se não for o ministro, né, o sacerdote ou o diácono. E aí eu vou dizer, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu peço junto com o idoso, o doente, a bênção junto com ele, porque eu não abençoo ele. Eu só abençoo aqui em casa meus filhos, né? Me pede a bênção, mesmo assim eu não vou traçar sinal da cruz no ar para eles, não, né? Beija a mão às vezes, ou apenas um beijo a pai de longe, assim, beijo a pai, beijo a painho. Entendeu? Aí tá bom, deixa eu abençoe, né? Abençoando e despedindo ao mesmo tempo, né? Tá. Às vezes não, um abraço, depende do humor. Aí você abençoa, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe como é. Pois bem, aí terminou a celebração, minha gente. Terminou. Rito de conclusão e bênção. Então vejam, se eu entendo como uma celebração, o que eu vou fazer fora da missa, então seja uma celebração da palavra na igreja, seja na casa do doente, é uma celebração. É o peso de celebrar, de festejar a Eucaristia. E é a ação de graças, então é sempre a gratidão. Ontem eu fui na casa de uma senhora da comunidade que estava 2 meses com doente, nasceu uma neta, e aleguei lá, uma chuva da gota, eu lá com a sombrinha batendo no portão, que não dava nem para me ouvir, de tão forte que estava a chuva. Mas quando abri, a alegria dela, meu Deus, será que eu posso comungar? E a senhora acha que não poderia, né? E se eu vinha, porque a senhora pode, minha senhora, né? A senhora é de casa, é da comunidade. Se eu tivesse percebido que a senhora não estava vindo, se tivesse me avisado, eu tinha vindo antes, né? Então foi uma alegria, né? Ela estava com a irmã em casa e uma felicidade só. E aqueles 15 minutinhos que eu fiquei lá, suficiente para ela comungar e conversar um pouquinho, dizer como é que estavam as coisas e pronto. Entendeu? Então é uma celebração, uma alegria. O idoso que eu visito, eu fiquei 2 domingos sem ir por situações de força maior e assim, ele comungou e chega, sabe, levantava o braço assim, sabe, vibrando, digo, meu Deus, eu não posso falhar nessa missão, não, tá certo? Porque essa alegria recompensa o esforço da chuva, enfim, de qualquer intempérie, qualquer dificuldade que você enfrente,
essa alegria do Cristo está sendo recebido, minha gente. Isso aí não tem preço, não. Isso aí é honra demais para mim, eu nem sou digno, sabe? Então guardemos no coração, nenhuma comunidade pode ficar sem celebrar o dia do Senhor. E quando eu falo comunidade, o idoso é comunidade, o doente é comunidade, a pessoa afastada é comunidade, a pessoa acamada é comunidade, e a comunidade não pode ficar sem celebrar o dia do Senhor. Eita, quando eu quero dar. Então, assim, para encerrar, eu quero dar um testemunho, mas eu quero ler um texto antes para vocês, tá certo? Que enquanto eu estudava essa semana para essa formação, organizando as ideias, porque assim, são muitas ideias, né? Essa minha mente é essa mente que produz. Então, tem hora que eu tenho que organizar as ideias. E o tempo é curto, mas eu achei uns livrinhos que eu tenho de apoio, que eu vou lendo para também me dar suporte, né? Nas inspirações, né? Para não ficar também tão preso a um conteúdo só. E aí eu sempre refleti muito sobre a celebração da palavra na minha vida, tá certo? Por mais que eu visse alguns ministros fazendo, minha comunidade lá na Torre de Galvão, né? Lá na Matriz de São Francisco, antes de ser matriz, tinha um tempo difícil quando aquela igreja inaugurou, em 2004, 2005 ali, porque o padre era uma paróquia só praticamente, não tinha paróquia Santa Clara na época, não tinha paróquia Santa Isabel, assim, era uma paróquia só, ainda era a paróquia de Paraty, né, Nossa Senhora de Fátima ali, com o Jardim Paulista, a paróquia Nossa Senhora do Ó e Aparecida aqui no Janga, e o restante era a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Então, Centro Paulista, Jaguarana, Jaguaribe, Maranguape, todos os Maranguapes, 1, 2, 3, 0, Engenho, enfim. Muita comunidade, e o padre não dava conta. Ele ia lá na comunidade. Então, vejam, uma igreja como essa matriz de São Francisco, ter missa de 2 em 2 meses, era quando o padre podia ir, sabe? Então, passou meses assim. E celebração da palavra, cada uma pior que a outra. Essa que é a verdade. Infelizmente, tinha os ministros muito preparados, mas tinha outros que era só misericórdia, sabe? Era de você chorar. Mas, naquele tempo, a gente nem tinha carro, né? Então tinha que ficar. E a gente não sabia, era pegadinha. Então eu preferia estar com a comunidade, sabe? Nunca fui dessa exclusividade, não. Apesar que eu vivia nos eventos da renovação, vivia nas missas, por aí, nos eventos, nos encontros, mas desejo mesmo era estar com a comunidade. E aí, se a comunidade se alegra, eu me alegro, se ela sofre, eu sofro. Então sofremos em comunidade muito tempo, até 2012 chegar, e a Capela São Francisco, com uma capela imensa, que nem tinha jeito para se chamar capela, se torna a Paróquia São Francisco. E aí passa a ter o padre exclusivo morando lá, e mudou completamente, minha gente. Mas mesmo assim, era muita comunidade e muita celebração da palavra, né? E eu fiz a formação de ministro da palavra depois que eu já celebrava a palavra. E eu lembro como se fosse ontem, Padre Hélio ia para um retiro da arquidiocese e disse, eita, amanhã de tarde, era até, acho que era 15 de novembro, feriado, era um feriadão assim. Ele, eita, sexta-feira de tarde, eu nem vou estar aqui, ó. Então, virou assim pro lado, então tu celebra, Jesus. Eu disse, Ave Maria. Então tu celebra. Eu vou estar na arquidiocese, eu não vou chegar a tempo, não. Aí eu, tá, ok. Então, eis que chegou a hora de tentar fazer direito aquilo que eu vi muito tempo fazer errado. Então, fui seguindo o roteiro. E celebrei a palavra e ele chegou no final, né? Que aí o retiro na arquidiocese era de terça a sexta, de manhã ele veio, depois do almoço ele saiu e chegou lá, eu estava terminando a celebração da palavra. Pálido, da cor dessa camisa, mas deu certo e a partir daí não parei mais, né? E eu fiz no ano seguinte a formação do ministro da palavra, para celebrar a palavra, 10 encontros, 10 manhãs de domingo durante mais de 2 meses, né? Isso lá em 2013, né? Mas eu já celebrava no dia a dia, toda semana praticamente. Então eu fui tentando aperfeiçoar o ministério, né, com mais leituras, com mais estudo. Então a gente criou, na paróquia, a gente tinha um ministério só do ministro da palavra, né, que eram 8 irmãos para celebrar a palavra. E tinha celebração toda semana, viu? A gente não parava não. E não é tão frequente, mas precisa, né? Na paróquia que eu estou, não é com tanta frequência, mas volta e meia precisa também. Tá? Mas aí a gente sofria muito com a celebração da palavra. Inclusive, quantas vezes eu entrei para celebrar a palavra e muita gente levantou na assembleia e saiu. Na minha cara lavada, de gente que me conhece. Levantou e saiu, né? Aqui na paróquia já aconteceu também. Quando fiz a celebração da palavra, a pessoa deu as costas e saiu. Se disser no aviso que a celebração da palavra tem gente que nem pisa na igreja. Já teve gente que ficar, quando começou a homilia, assim, que eu comecei
meio que para descontrair um pouco o povo, a pessoa já levantou que não gostou da abordagem, já saiu, era um ex-seminarista, de repente, né, esperando um discurso mais rebuscado. Acontece. Mas aí, lendo a palavra dos padres da patrística, né, os primeiros padres lá do início da igreja, vejam que interessante, que profundo eu achei aqui. Cesário de Arles, no ano de 470, monge do mosteiro de Lerins, atual França, no século VI. Ele foi bispo de Arles de 1502 a 502 a 542, certo? Então, no sexto século. Ele foi bispo de Arles e dos maiores pregadores do estilo popular da igreja antiga. A palavra de Deus não vale menos que o corpo de Cristo, a afirmação dele. Eu lhes pergunto, irmãos e irmãs, digam o que, na opinião de vocês, tem mais valor, a palavra de Deus ou o corpo de Cristo? Se quiserem dar a verdadeira resposta, certamente deverão dizer que a palavra de Deus não vale menos que o corpo de Cristo. E por isso, todo o cuidado que tomamos quando nos é dado o corpo de Cristo, para que nenhuma parte escape das nossas mãos e caia por terra. Tomemos esse mesmo cuidado para que a palavra de Deus que nos é entregue não morra em nosso coração enquanto ficamos pensando em outras coisas ou falando de outras coisas. Pois aquela pessoa que escuta de maneira negligente a palavra de Deus não será menos culpada do que aquela que, por negligência, permitir que caia por terra o corpo de Cristo. Sermão 78, página 2. Minha gente, eu não vou nem continuar, eu vou gravar depois outro texto só sobre essa reflexão aqui. Demais. Essa é demais. Então, a palavra de Deus não é menos importante que o corpo de Cristo. E não dá atenção à palavra, mesmo que deixar o corpo de Cristo cair. Foi demais essa, viu? Então, passo aqui para encerrar um testemunho, né, dessa foto aí, agora durante a quaresma. Aqui na paróquia temos 2 missas às 6 da manhã, que é na terça-feira na Matriz, Nossa Senhora do Ó, e na quinta-feira na Capela Aparecida, que era no terminal do Pau Amarelo. E quando eu podia, quando eu estou em casa, quando eu consigo, eu sempre tento ir. E como era quaresma e fazia meses que eu não ia, e eu estava em casa, aí eu disse, eu vou. Sabe, assim, dei um pulo da cama de 15 para as 6, escovei os dentes, botei uma calça, peguei a bicicleta e saí desembestadamente por aqui para chegar a tempo. E aí cheguei, joguei a bicicleta lá, que nem prendi com cadeado nem nada, e entrei. Quando eu entrei, assim, que me ajoelhei, né, assim, faltando 2 minutos para as 6, dando graças a Deus de ter chegado, aí vem aquele toque no meu ombro, diz assim, irmão, né? Assim, eu sei que você não veio para isso, né? Que bom que você veio, que faz tempo que você não veio para cá, mas eu sei que você não veio nessa intenção, mas é que o padre acabou de avisar que não vem. Então, para não ser eu que toda vez celebro a palavra quando o padre não vem, tu não podia celebrar não hoje, tem bata aí no armário. Eu respirei, né? E aí, como eu escrevi aqui, né? Fui avisado que o padre não poderia ir, se possível, outro ministro celebrar essa palavra. Então eu levantei, fui para o altar e celebrei. Porque aquele que me chamou e preparou. Eu disse, ele me deu 2 minutos para eu só montar as ideias aqui na cabeça. E aí coloquei a bata e começamos a celebração. E proclamei o evangelho e fiz a homilia. E foi um momento que eu recebi mensagens depois de pessoas presentes e recebi a foto, né, do irmão que tirou, porque nesse dia, eu acho que eu estava até de sandália, nesse dia estava de calça, mas de sandália, porque eu queria viver a experiência do alimento às 6 da manhã. Mas o ministro tem que estar preparado para tudo, certo? Inclusive para morrer, quanto mais para celebrar a palavra. Então, eu mal tinha acordado, ainda bem que eu tinha escovado os dentes, né, e lavado o rosto. Mas mal deu para preparar uma pregação, uma homilia, pensar no roteiro, não, minha gente. Ficou ali ó, a página do missal já marcada para eu saber como começar e como terminar. E o restante, ali durante 30 minutos, foi inspiração de Deus para que a gente fizesse aquilo que era necessário. Então eu levantei, fui e celebrei, porque aquele que me chamou, ele me preparou. Ele sabe da minha condição. Então ele sabe da sua condição, ele sabe da nossa condição. Não vamos nos prender aos nossos limites. Vamos juntos fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro.